Olá, é, o nosso tema é o controle biológico o controle de pragas com micro-organismos, perdão. Os nossos componentes são Ariane Prando, eu, Jorge Júnior, Maria da Ajuda e Rafael Volejo. Bem, o que é o controle biológico de pragas? Esse é o nome que essa técnica leva, né? É mais conhecida, popularmente mais conhecida. Bem, esse controle biológico é uma técnica utilizada para combater espécies que nos são nocivas, reduzindo os prejuízos causados por elas. Bem, este método consiste em introduzir no ecossistema um inimigo natural, seja ele predador ou parasita da espécie nociva que ataca a sua produção, fazendo com que a densidade populacional dessa espécie seja mantida em níveis compatíveis com os recursos do meio ambiente. Bem, a premissa do controle biológico, básica na verdade, é controlar as pragas agrícolas, como já tinha dito, e os insetos transmissores de doenças, a partir do uso de inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, no caso, predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Bem, essa técnica trata-se de um método de controle racional e sadio, que tem como objetivo final, utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao meio ambiente e à saúde da população. Então, pode usar tranquilamente, claro, com um controle que não afetará nada. Bem, e como funciona? O controle biológico pode ser realizado através de três premissas, no caso, né? Parasitoides, de três formas diferentes: parasitoides, predadores e endopatógenos. Os parasitoides, eles são insetos que parasitam as pragas, impedindo que elas cheguem na fase reprodutiva, se alimentando do hospedeiro, no caso, fazendo chegar até a morte. Bem, um exemplo desse parasitoide é a Trichogramma pretiosum, que ela parasita os ovos das mariposas, fazendo o seu controle. No caso, as mariposas que atacam a produção, esse parasita ele ataca os ovos, no caso, e faz com que esses ovos não se reproduzam, não cheguem a se reproduzir, evitando muito mais problemas. Bem, temos os predadores, que consiste, na verdade, que são insetos são insetos maiores que os insetos pragas. Bem, eles matam as suas presas e as consomem, fazendo com que e precisam de uma grande população de pragas para completar o seu ciclo de vida. Bem, um exemplo desse predador é a joaninha, como vemos aqui na foto, que leva o nome de Coccinellidae, que se alimenta de ovos também, no caso das mariposas e dos pulgões. Temos um outro entomopatógenos. O que seria esse entomopatógeno? O que ele faz? Bem, esse entomopatógenos são micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias, que causam doenças nas pragas e as matam. Aqui podemos ver um exemplo de uma doença nessas pragas. E um exemplo do entomopatógeno é a Beauvearia baciana, um fungo que parasita vários insetos, incluindo os percevejos, fazendo com que eles morram, desenvolvam algumas doenças e não possam atacar assim a lavoura, a produção que seja que esse predador está atacando. Boa noite, meu nome é Ariane Prando e vou falar um pouco sobre quais são os controles biológicos e quais são os controladores biológicos. Controles biológicos tem o controle natural, o controle clássico, o controle artificial. O controle natural é o que? Se baseia na atuação dos inimigos que ocorrem naturalmente. Para que seja mais efetivo e necessário realizar ações para conservar e até aumentar a população dos inimigos naturais, como evitar práticas culturais inadequadas e usar inseticidas mais seletivos aos inimigos naturais. Controle clássico. O controle clássico é a introdução de um inimigo natural de outro país e a liberação do mesmo em pequena escala para o controle de uma praga geralmente exótica. É um controle de longo prazo. Controle artificial. Existe a liberação de inimigos naturais ou de um produto biológico no agroecossistema de forma inundativa,
visando reduzir a população da praga rapidamente. O inimigo natural funciona como inseticida, pois tem ação rápida com a vantagem de ser biológico. Controladores biológicos. Tricograma. O uso do tricograma no controle biológico detém a tecnologia de criação massal através de hospedeiro de substituição Citotroga cerelale. Bacillus thuringiensis. É uma bactéria que produz cristais proteicos insolúveis em água ou em solução levemente ácida. Ao serem ingeridos por larvas de certos insetos como lagartas e borboletas, alcançam o intestino desses animais, dissolvendo-se no controle intestinal geralmente alcalino. Gambusia affinis. Peixe lavófago utilizado no combate de larvas do mosquito transmissor da malária. Metagones tilum minense e Paratheria clarapalpis. É a mosca que parasitam a broca da cana. Mertásio anisoplae, fungo cinza que parasita insetos diversos, como lagartas, besouros e cigarrinhas. O micélio do fungo envolve o inseto mumificando. Bavária, fungo branco que parasita insetos diversos, como lagartos, besouros e cigarrinhas. Apantelis flavipes, pequenas vespas que injetam ovos em lagartas diversas, parasitas da cana-de-açúcar e do milho. Os ovos eclodem larvas que destroem o inseto parasitado. Calossoma, besouro predador de lagartas desfolhadoras. Coccinella espetempuctila, inseto conhecido como joaninha, que atua como predador de diversas espécies de pulgões. Baculovírus anticarzia, vírus utilizado no combate a lagarto da soja. Boa noite, meu nome é Rafael e como já foi falado muito das vantagens do controle biológico, agora eu vou estar falando aqui um pouco das desvantagens que esse controle tem, né? E em contrapartida, o controle biológico ele vai necessitar muito de uma mão de obra de qualidade, uma mão de obra qualificada para a sua difusão. Também uma grande desvantagem vai ser também a questão dos recursos, né? Porque é necessário ter excelentes recursos, bons recursos para estar podendo implantar essa prática na sua produção, né? Pois sabemos que não é fácil estar ali mantendo vivo aqueles protozoários e esses protozoários, né? E nematóides, porque são meio que bichos animais, seres sensíveis, que é necessário todo o cuidado, entendeu? E ainda também vai entrar também na questão da lentidão da lentidão na ação, entendeu? Comparado ao defensivo químico, o controle químico, o controle biológico vai ser bem mais lento, sua ação vai demorar mais de ocorrer, entendeu? E nesses dias de hoje, onde nada pode ser deixado para amanhã, tudo tem que ser para ontem, então isso acaba se tornando uma grande desvantagem se o produto está visando a produção, produzir mais rápido e com qualidade, né? Isso acaba sendo uma grande desvantagem. E indo mais adiante aqui, temos aqui os micro-organismos utilizados no controle biológico, que aí já vem as bactérias, fungos e os próprios vírus, né? E temos tabelas aqui. Cada uma tabela está especificando aqui o tipo de controlador e o tipo de inseto que vai ser controlado. Aqui nessa primeira tabela aqui temos a tabela das bactérias, onde a bactéria utilizada aqui, eu vou falar essas duas aqui, por exemplo, seria a Bacillus
thuringiensis. A professora me corrige. Se pela professora me corrigir, que ela vai saber melhor para mim, vai saber melhor. E ela vai estar controlando os insetos lepidópteros, as larvas aquáticas dos mosquitos. Aí já vem a questão do Aedes spp, o Anopheles spp e o Culex spp, vulgarmente conhecido como borrachudo. E outro exemplo aqui de bactérias que é utilizada seria a Bacillus popiliae, que ela vai estar controlando as larvas de besouros da família Scrabiidae. Passando mais à frente aqui, temos a tabela de fungos. Aí, um exemplo de fungo aqui que é utilizado é o Aspergillus flavus, que ele vai estar controlando as larvas de Culex, da Culex sp. Também temos aqui o Belvaria brongniart, que aí ele vai estar controlando as baratas. Aí, viu, meninos, vocês têm medo de barata aí, ó, começar a cultivar os fungos Belvaria brongniart aí que vai estar controlando essas baratas em suas casas aí. Vocês já sabem como é que vai cultivar esses fungos, né? Fizeram a prática aí. E indo mais adiante aqui, tem aqui a tabela do vírus, que um vírus que é utilizado nesse controle biológico aí seria o Baculovirus anticárcia, que, como já diz o nome, ele é anticárcia. Ele vai estar controlando o inseto anticárcia gematalis, ou seja, a lagarta de soja. E aqui temos uma tabela aqui, tabela com alguns agentes de controle biológico que vem sendo utilizado no Brasil. Tabela aqui com os agentes biológicos utilizados no Brasil, que tem, de certo modo, teve o sucesso e na forma de aplicação. O agente biológico, no caso, que foi o fungo Metarhizium anisoplia, que ele vai atacar a cigarrinha da folha da cana-de-açúcar, né? Aí a sua forma de aplicação foi o fungo, ele é pulverizado em contato com o corpo do inseto, e aí ele vai estar atuando, causando a doença desse inseto e assim causando a sua morte. Aqui agora o vírus que foi utilizado aqui, que deu certo. Aqui é o anticárcia que eu falei mais atrás aí, que foi utilizado na soja, para o controle da lagarta da soja, e sua aplicação ele é pulverizado sobre a planta né? Aí o vírus adoece a lagarta, que vai estar o vírus vai adoecer vai estar na planta, né? E a lagarta vai se alimentar da folha, consequentemente ela vai estar contraindo esse vírus e daí vai estar sendo erradicada. E aqui é umas imagens de controle biológico, né? Isso aqui é vulgarmente conhecido como a Joaninha, fazendo o seu trabalho aí no controle. E aqui é a Vespa, onde essa Vespa ela põe seus ovos nas lagartas, né? E seus ovos eclodem na lagarta e suas larvas acabam se alimentando dessa própria lagarta, né? E é isso aí, desde já agradeço pela compreensão, desculpe qualquer coisa aí e obrigado.